Não para ser apenas um dia para você não fazer nada ou descansar. Ontem eu cheguei em casa já 8 e pouco da noite, quase 9 horas da noite, depois de um dia inteiro de atividades, cansado, mas feliz. Porque é um dia maravilhoso. Mesmo que você cansa, mas a mente fica grato, porque você está fazendo, você está celebrando. E na verdade o sábado deveria ser um dia preparado, a gente poder se organizar para recebê-lo. O pôr do sol de sexta-feira deveria ser uma festa em nossa casa. E esse é o sonho de Deus, que você comece chamando a sua família, cantando louvores, ouvindo a voz de Deus, lendo a Bíblia juntos, e cada um recitando um versículo bíblico, e depois sentar para comer juntos algo que vocês não comeram durante a semana. Tem que ser o melhor dia da semana, e é uma festa que Deus estabeleceu para o seu povo. Mas além do Shabá, além do sábado, que era a festa semanal, Deus também estabeleceu 7 festas. Alguns outros feriados surgiram, mas biblicamente nós temos 7 festas que ao longo dos anos comemoravam eventos importantes da história nacional do povo de Israel, mas também eram figuras, eram tipológicas, pois apontavam para os eventos futuros de maior magnitude. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus estabeleceu para o seu povo na época 7 festas para que eles passassem durante o ano, todos os anos, relembrando momentos do passado, mas cada uma dessas festas apontavam para algo que iria acontecer. Está claro? Só para você ter uma noção, no calendário judaico são 360 dias, porque eles têm 12 meses de 30 dias cada um, então não é 365. 360 dias. Dos 360 dias, 91 eram festas. Não quer dizer que eles não trabalhavam esses 91 dias, mas eram dias em que eles estavam em processo festivo, em que todo ritual acontecia de maneira diferente. Está claro até aqui? Ok? Como é que funcionavam essas festas? E é sobre essas 7 festas que eu quero relembrar com você e entender o porquê que elas eram importantes dentro dessa didática de Deus sobre o plano da salvação. Preste bem atenção, essas 7 festas eram uma janela para o conhecimento da salvação. Essas festas ensinavam que a religião é festiva, é alegre e também celebrava o plano da salvação estabelecido por Deus para salvar seu povo. E ela apontava, e isso aqui é interessante, ela apontava para um itinerário de salvação, ou seja, as festas e da maneira como elas foram estabelecidas ditavam momentos específicos da história do plano de salvação de Deus e de como este plano deveria ser estabelecido baseado no seu povo. Essas festas tinham um papel muito importante. Agora, outro detalhe importante é que a data em que ela acontecia, Deus já tinha estabelecido também em qual data elas deveriam ser celebradas, e essas datas também teriam significados importantes no decorrer da história. Está claro? Então, além da festa ser importante, a data que a festa foi estabelecida também seria profética para momentos específicos da história. Então, assim, não dá para você ler a Bíblia e menosprezar essas festas judaicas, porque elas, de fato, apontavam para um plano muito maior do que a festa em si. E que festas eram essas? Tinham 7 festas. 4 festas aconteciam na primavera, lá invertido, né? Então, no começo do ano. 4 festas, e 3 festas aconteciam no final do ano. Então eram 4 festas chamadas de festa da primavera e 3 festas chamadas de festas do outono, e uma estava completamente ligadas uma à outra. E a gente vai tentar entender um pouquinho sobre essas 7 festas e por que elas são extremamente importantes para nós. Primeiro, as 4 festas ligadas à primavera eram festas que estavam ligadas à primeira vinda de Cristo. Deixa eu dar um spoiler para você. Sábado agora nós não teremos a série, porque é Dia Mundial dos Aventureiros, então a gente vai ter o programa dos Aventureiros. Mas no domingo à noite, eu volto para o 5º tema da série, e nós vamos trabalhar no 5º tema da série somente as profecias messiânicas. Como nós encontramos a busca pelo Messias em toda a Bíblia, tanto da primeira como para a segunda vinda. E vai ser interessante para você conseguir compreender como que Deus foi extremamente correto em tudo aquilo que Ele prometeu e cumpriu. Agora, as festas do outono, que são as 3 festas,
do segundo semestre, vamos dizer assim, elas apontavam para a segunda vinda de Cristo. Então nós temos 4 festas que apontavam para Jesus que estava vindo pela primeira vez, o Messias prometido, e 3 festas apontando para a segunda vinda de Cristo. Então vamos lá, para as 4 festas da primavera e como que elas representavam. A primeira e grande festa dos judeus, talvez uma das mais importantes, e olha, eu vou até, talvez, muitos não vão concordar, mas assim, essa festa era muito importante, mas tinha uma que tinha um potencial ainda maior, mas esta era talvez uma das grandes festas judaicas, que é a festa da Páscoa, está lá no livro de Levíticos, capítulo 23, no livro de Levíticos 23 nós encontramos a disposição da grande maioria dessas festas, de como que elas deveriam ser cumpridas e quais eram os detalhes para essa festa. Essa festa tinha um potencial e tinha algo muito interessante representado. Levíticos 23, verso 5 diz assim: no mês primeiro, que mês? Primeiro mês, quando começava o calendário, no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, ou seja, no pôr do sol, é a Páscoa do Senhor. No pôr do sol do dia 14 para o dia 15, está claro isso aqui? Então no pôr do sol do dia 14 para o dia 15 do mês, todo primeiro mês do ano, começava o ano, no dia 14 era a Páscoa. O que eles celebravam na Páscoa? A Páscoa foi estabelecida no livro de Êxodo. A primeira Páscoa eles cumpriram e eles viveram ela já na época quando eles ainda estavam no Egito. Foi o último dia que eles estavam no Egito. No dia seguinte eles saíram de lá. No último dia eles estavam no Egito, eles celebraram a Páscoa. Como é que ela funcionava? Deus deu orientações sobre o seu funcionamento. Olha o texto, diz assim, Êxodo 12, de 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, preste atenção, ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Que dia? 10. Presta atenção. Agora olha o que diz o restante do texto. Dia 10 de Nissan, o primeiro, que era o primeiro mês, ou mês de Abib, era o mesmo mês, eles tinham que separar o cordeiro. Então no dia 10, eles tinham que ir até lá no aprisco e escolher um cordeiro o mais puro possível, sem mancha, sem defeito, e levar este cordeiro para dentro da sua casa. No dia 10, cada pai de família tinha que pegar esse cordeirinho e levar para morar junto com você na sua casa, para dormir com seus filhos, para criar esse apego, para as crianças brincarem com ele, para as crianças estarem ao lado dele. Está entendendo? A ideia é ter esse momento, e ele separava esse cordeiro para isso. Isso no dia 10 de Nissan. E aí, olha o que diz o verso 6. Guardareis este cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. No dia 14, no pôr do sol, ele deveria ser imolado. Então no dia 14 de Nissan, o cordeiro era imolado, ele era morto. Só que ele não era comido no dia 14. Porque agora você matava o cordeiro, você separava o sangue, porque esse sangue deveria ser passado nos umbrais da porta, mas naquele dia você iria cozinhar esse cordeiro para que ele pudesse ser comido pela família. Se você tinha uma família pequena, você podia juntar 2 famílias para comer aquele cordeiro. Ou, se você tinha uma família grande, você separava aquele cordeiro para ser o alimento dessa festa específica daquele tempo. Agora ele diz o verso 7 a 8. Tomarão do sangue, porão esse sangue em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comeram. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então você vai matar o cordeiro no pôr do sol, você vai cozinhar este cordeiro, e depois que ele estiver cozido com ervas amargas, você vai comer ele com pães asmos e deixar ali. Essa vai ser a festa da Páscoa. Então no dia 15 de Nissan, no primeiro mês do ano, Abib, eles deveriam então comer este cordeiro, e além de ter passado ele nos umbrais da porta. Esta festa da Páscoa era uma festa muito significativa para o povo, porque lembrava a libertação do povo de Deus, mas também lembrava de como que Deus, de maneira muito especial, tinha libertado os primogênitos do povo de Israel. Porque quem tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta,
o anjo da morte não poderia ter acesso àquela casa. A palavra Páscoa é Pesha, em hebraico, Pesha. Em inglês, é interessante, né? Porque em inglês, Passover, passar por cima. É exatamente o mesmo sentido do original hebraico, passar por cima. Quem tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte não passava por aquela casa, passava por cima. Então era um sinal de libertação, de que o anjo da morte não teria poder sobre aquele lar, porque eles acreditaram no sangue daquele cordeiro. Agora, olha para mim. Não sei se você entendeu. Que dia que eles tinham que separar o cordeiro? Dia 10. Que dia que eles tinham que matar o cordeiro? Que dia que eles comiam o cordeiro? 15. Então a festa tinha todo esse significado. Este apego era importante para eles entenderem a seriedade do pecado. Era muito doloroso, os filhos principalmente, ver aquele cordeirinho que eles botaram o nome, o floquinho, sabe como é que chamou o cordeiro? E agora ter que matar o cordeiro no dia, sabe? Era muito significativo, para que eles pudessem entender a seriedade. Mas ela, principalmente essa festa, representava a Cristo. Quando que Jesus morreu? Exatamente na festa da Páscoa. Que dia que o cordeiro tinha que ser separado? Dia 10. O que aconteceu no dia 10 da última semana de Cristo neste mundo? No dia 10, no domingo, Jesus, no primeiro dia da semana, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Ali ele estava sendo separado como cordeiro. Ele voltou para casa. E agora ele está em casa. E nesses últimos dias, ele anda pela cidade, para as pessoas entenderem, celebrarem ele como rei. Ali era o cordeiro que estava vivendo exatamente. No segundo, dia 11, no dia 12, na quarta-feira, dia 13, na quinta-feira, dia 14, Jesus manda preparar a Páscoa para celebrar. Ele pede para escolher uma casa, pedir um cenáculo emprestado, os discípulos preparam a Páscoa, manda fazer os pães asmos, manda separar as ervas amargas, preparam a Páscoa para que no pôr do sol eles pudessem sentar juntos e celebrar juntos a Páscoa do Senhor. E ali Jesus lava os pés dos seus discípulos, ali Jesus participa daqueles momentos, ali o traidor é separado, todo o processo, o cordeiro já estava sendo morto ali. Ali o peso do pecado estava cada vez mais intenso, matando o cordeiro. Porque naquela Páscoa, foi a primeira Páscoa, em que naquele momento que eles estavam sentados à mesa, ali estava o pães asmos, ali estava as ervas amargas, depois os judeus colocaram suco de uva também, para eles tomarem juntos, mas o cordeiro naquele momento ainda estava vivo. Porque o cordeiro era Cristo Jesus, o cordeiro de Deus. Mas ele pouquíssimo tempo depois já estaria morto. E aí o dia 15 de Nissan, de fato, foi quando Jesus morre naquela cruz, para que o cordeiro pascal de fato fosse a nossa salvação. 1 Coríntios 5, verso 7 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejam nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Cristo, esse cordeiro da Páscoa, ele cumpriu de fato essa festa. Qual que é a tipologia que nós temos dessa festa? Primeiro, a festa da Páscoa mostrava a libertação do cativeiro do Egito. A festa da Páscoa tinha a libertação do cativeiro do pecado. E ela foi substituída para nós cristãos pela ceia do Senhor. A Páscoa que os judeus faziam não tem nada a ver com a Páscoa que nós fazemos hoje. Hoje nós substituímos o cordeiro por coelho, substituímos os pães asmos por ovo de chocolate, mas não tem nada, absolutamente nada disso. Mas na verdade nós nem temos mais que preocupar em celebrar a Páscoa como era naquele tempo, porque hoje nós temos a ceia do Senhor, que é a cerimônia que nos lembra aquilo que Cristo realizou para cada um de nós. Está claro aqui a primeira festa? Ok? Segunda festa. A segunda festa é a festa dos pães asmos. Pão sem fermento. Tipo pãozinho de Santa Ceia. Trigo com azeite. Essa festa dos pães asmos, ela começava também no primeiro mês. Olha o que diz Levíticos 23, verso 6. Diz assim, ó: e aos 15 dias desse mês, do primeiro mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Que dia? 15. Quando que eles começavam a comer pães asmos? Junto com o cordeiro, lembra do texto? Na Páscoa, no cordeiro, vocês vão comer o cordeiro e vão comer junto pães asmos. A partir desse dia, eles deveriam comer esses pães asmos quantos dias? 7 dias, é um pão seco, para eles lembrarem da secura do deserto. Mas durante esses 7 dias seguintes,
Eles estavam em lembrança com a sua família, eles comiam esses pães para poder relembrar aquilo que Deus tinha feito e as angústias que eles passaram no deserto. Olha o que diz o texto: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas vestes da terra do Egito. Portanto, guardarei esses dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, ou seja, já no dia 15, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Por que eles não podiam comer nada que tinha um fermentação durante esses 7 dias depois da festa da Páscoa? Por quê? Porque biblicamente o fermento é símbolo do quê? O fermento é símbolo do quê? Do pecado. Eu confesso que me incomoda muito ver as santas ceias de algumas religiões feitas com pães fermentados. Para mim é tão claro na Bíblia, né? O simbolismo que ele deve aparecer. Amigos, Deus, ele quando faz essa cerimônia, mostra muitos significados importantes. Qual é a tipologia desta festa? O que nós conseguimos compreender? Preste bem atenção. Esta festa do Pães Asmos era celebrada a partir do 15º dia do primeiro mês. Era celebrada no mesmo dia que o povo de Israel deixou o Egito. Então eles celebravam os primeiros passos que eles deram para fora do Egito em direção ao deserto. E tipificava a grande libertação da humanidade. Assim como o povo de Israel saiu do cativeiro do Egito, nós sairemos do cativeiro do pecado desse mundo. E viveremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, operado por Jesus através da cruz. Esta festa também lembrava a pureza do ministério de Cristo, que na sua carne não teve fermento, na sua carne não teve pecado. Ele viveu de maneira pura e também representava o corpo de Cristo, que não passou por nenhum processo de corrupção pelo pecado deste mundo. Está claro aqui? Segunda festa, festa dos pães asmos. Terceira festa. A terceira festa é a festa das primícias. Que dia que a gente celebrava a festa da Páscoa? Que dia que matava o cordeiro? 14. Comia no dia 15, mas matava 14. Os pães asmos começavam a comer no dia 15, com o cordeiro. Por quantos dias comia os pães asmos? Mas também tinha uma outra festa, nesse mesmo período, chamada de festa das primícias. Que festa das primícias é essa? Olha o que diz o texto, Levíticos 23, 9 a 12. Vamos lá para o texto bíblico, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos deu e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Que dia que deveria ser a festa das primícias? Não tinha um dia específico, mas era durante o período da festa dos pães asmos. Mas tinha um detalhe, não tinha um dia do mês assim, mas tinha um detalhe: tinha que ser o dia imediato ao... Que dia que era o dia imediato ao sábado? O primeiro dia da semana, o domingo. Então, no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Então, no santuário, tinha-se um holocausto nesse dia. Mas nesse dia, eles deveriam trazer um molho das primeiras frutas. Primeiro trigo que eles colhiam no campo deveria ser trazido. Então, as primícias e os pães asmos eram celebrados junto com a Páscoa. No dia 14, uma porção de cevada era marcada para ser apresentada ao Senhor. E depois dessa porção, antes de iniciar a colheita, era celebrada a festa das primícias. E um feixe de cevada, com os primeiros grãos amadurecidos da seara, eram agitados pelo sacerdote diante do altar do holocaustos. E ali era festejado as bênçãos de que Deus deu aquela porção de alimento para o ano inteiro. Para uma realidade completamente rural, que eles dependiam da chuva, da terra, para que desse o alimento, para que eles pudessem ter comida o ano inteiro. Essa festa das primícias era uma gratidão, era uma celebração às bênçãos de Deus naquele tempo. Qual era a aplicação tipológica dessa festa? Ela simbolizava a primícia daqueles que dormem, a ressurreição de Jesus. Jesus morre na Páscoa.
Jesus descansa no Shabá e na festa das primícias ele é ressuscitado dos mortos. 1 Coríntios 15 diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Pastor, mas Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Teve muitas outras pessoas que ressuscitaram antes de Jesus, sim ou não? Mas aqui não está falando de primeiro na ordem, mas sim de importância. Ele é aquele que representa, assim como Jesus ressuscitou, nós também poderemos ressuscitar. Aqueles que creem em Cristo, ainda que morra, viverá. Mas tem um outro detalhe, porque ela também representava a ressurreição dos justos fiéis, e essa ressurreição já aconteceu. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Mas lá no livro de Mateus 27 fala que eis que quando Jesus morre, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas e abriram os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Que dia? Saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O que aconteceu ali é que quando Jesus morre, os sepulcros se abrem, mas quando ele ressuscita, ele não ressuscita sozinho, ele levanta junto com eles algumas pessoas que seriam depois as primícias, os primeiros que ele leva contigo para o céu, como presente da salvação. Quem são essas pessoas? Nós não temos muita informação, mas de uma maneira, entre aspas, especulativa, podemos definir que essas pessoas eram o que hoje nós entendemos no livro do Apocalipse como os 24 anciãos. Mas dos 24 anciãos, 3 já estavam lá, que eram Enoque, Elias e Moisés. Então podemos entender que seriam aí esses 21, não sei se esse é o número literal, que estavam com Deus, reinando com Ele na eternidade. E aqui, eu digo eu, não o Senhor, eu acho que um desses homens que foi ressuscitado foi João Batista, porque não teria outro motivo de Jesus não, de alguma forma, livrá-lo da morte naquele momento que ele precisava, se Jesus não tivesse um plano de eternidade para ele. Se Jesus livrasse ele da morte, ele seria morto depois, mas aqui ele poderia ser levado e viver eternamente com Cristo Jesus depois da sua morte. Quarta festa, vamos lá, espero que vocês estejam comigo aqui. Na quarta festa, chegamos na festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes, lembre-se, 3 festas aconteciam praticamente juntos: Páscoa, Pães Asmos e Primícias. Essa festa, Pentecostes, Penta é 5, né? Coste tem a ver com a Páscoa, então é 50 dias depois da Páscoa. Essa festa de 50 dias depois da Páscoa tinha um significado. Levíticos 23, 15, 16 diz assim: olha a festa. Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, ou seja, desde o primeiro dia da semana, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Esta festa, depois de 7 semanas, depois de 50 dias, eles deveriam trazer outra oferta a Deus. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscarei os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, porque essas espigas vocês deverão deixar para o pobre, e para o estrangeiro as deixareis, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Nesta festa, agora que eles já estavam colhendo aquilo que eles tinham plantado, eles não deveriam colher algumas espigas, deixar as que tinham caído para os pobres. Essa cena lembra qual a história da Bíblia? Qual a história da Bíblia? Boaz e Ruth, que deixou naquele momento. Mas essa festa da Pentecoste era o outro momento em que o povo voltava para o templo para entregar uma outra oferta de gratidão a Deus. Eles entregavam a primeira oferta de gratidão lá nas primícias, o primeiro fruto, o primeiro é do Senhor. E depois de 50 dias traziam mais um molho de gratidão a Deus para dizer ao Senhor obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado nessas últimas 7 semanas. Essa festa do Pentecoste era uma festa que celebrava a colheita. A festa do Pentecoste era a festa que dizia obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá condições de colher. Mas era uma festa interessante. A festa do Pentecoste representava algo muito importante,
Porque esta festa apontava para o momento em que o Espírito Santo seria dado. Porque foi no Pentecoste, logo depois da morte de Jesus, 50 dias depois da morte de Jesus, que como resultado, quando Pedro pregou, quando teve o Espírito Santo foi enviado, quando os dons do Espírito foram espalhados, quando as pessoas conseguiram ouvir a mensagem que Pedro pregava, teve a primeira grande colheita de almas, de pessoas que se converteram e de que aceitaram a Cristo como seu Cordeiro Pascal, como aqueles que entenderam a salvação e que agora naquela festa ela tinha um significado muito mais importante, porque de fato o Espírito Santo estava sendo enviado. É por isso que Jesus diz lá em João 16, versos 7 e 8, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando o Consolador vier, quem é o Consolador? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, o que ele vai fazer? Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, até hoje nós estamos vivendo as bênçãos da presença do Espírito Santo, que tem convertido corações, que tem tocado em vidas, que tem trazido pessoas, porque ele foi enviado com esta missão especial. O Pentecostes era a celebração da colheita, e quem faz a colheita não é o pastor, nem é o membro. Quem faz a colheita é o Espírito Santo, e ele fez a colheita naquela festa do Pentecoste. Terminamos aqui então as festas da primavera. Ficou claro, amigos? Deixa eu ver. Primeira festa? Não me faça passar vergonha. Está sendo filmado. Vou tentar de novo. Primeira festa? Segunda festa? Terceira festa? Quarta festa? Muito bem. Tiraram 10. Vamos lá. Então aqui. Pães, Páscoa, Pães Asmos, Primícia e Pentecostes. Essas 4 festas apontavam para a primeira vinda de Jesus. Vamos para as festas do outono. Quantas festas do outono? 3. Primeira festa do outono. Só para mostrar para vocês aqui rapidamente, nós temos aqui o calendário dos hebreus, aqui estão os meses. O ano lá começa mais ou menos no mês de março, abril, mês de Nissan. Depois Liar, Sisan, Tamuz, Ab, Elu. Depois nós temos os outros 6 meses até terminarmos lá em Adar. Esse é mais ou menos o calendário do povo hebreu. E aí chegamos na quinta festa, chamada de festa das trombetas, a festa do shofar. O que é essa festa das trombetas? Está lá em Levíticos 23. Se você que depois lê em casa Levíticos 23 com calma, que você vai entender todos os detalhes para esta festa específica. Levíticos 23 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então, esta festa, ela acontecia no primeiro dia do mês de Tishri, que é mais ou menos o mês de outubro. Nesse dia, o trabalho era proibido, apresentavam-se ofertas e trombetas, shofar, que é o chifre de carneiro, eram tocadas por quantos dias? 7 dias. Aqui é praticamente o ano novo, o Réveillon do povo deles. Esse 7º mês, engraçado, mas não é lá no primeiro mês, pastor? Aqui que eles meio que celebram o Réveillon, o novo ano, porque é quando Deus faz aquele alerta, é quando ele recebe um alerta para que agora, gente, uma festa muito importante vai acontecer. Na verdade, a festa das trombetas era apenas um sinal, símbolo de uma festa que iria acontecer logo depois. O objetivo era chamar a atenção para a próxima festa. A próxima festa era a festa da expiação. Então, era o preparo que o povo tinha para esse juízo que iria acontecer. Prepare, toda vez que o shofar era tocado, tinha que preparar o coração, porque um juízo iria acontecer. E esta festa das trombetas, ela foi simbolizada para nós como o grande movimento missionário que se despertou no século 19 e 20. Olha para mim aqui, deixa eu tentar explicar isso para você rapidamente. Você lembra das profecias de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo? Vocês lembram que essa profecia mostra a supremacia do poder romano, religioso? E aí quando termina a supremacia, surge, eu já falei sobre isso aquela vez, surge as sociedades bíblicas e as pessoas começam a ter acesso à Bíblia.
Aqui se cumpre aquela profecia de Daniel, que o conhecimento, o quê? Se multiplicaria, as pessoas poderiam agora ter acesso à Bíblia, e elas começariam a entender a notícia relacionada ao livro de Daniel. Aqui começa de maneira mais intensa a ser pregada as mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu... A festa das trombetas era nada mais, nada menos do que dizer: está chegando a hora do juízo, porque o juízo para o povo de Deus era na festa da expiação, que aconteceria alguns dias depois. Então, na verdade, esse grande movimento que falou, gente, está chegando o juízo de Deus, Deus estará agindo, era a tipologia bíblica para esta festa. E aí chegamos na festa mais importante, que é a sexta festa, a festa da expiação. O que acontecia nesta festa da expiação? E aí já estamos na parte final. Levíticos 23, versículo 27 a 29 diz assim: que ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Todo o processo era muito intenso. No 10º dia do 7º mês, festa anual da purificação, não era o sacerdote que realizava essa festa. Esta festa era realizada pelo sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa. Acontecia no santuário, as pessoas participavam, tinha uma apreensão, e aqui nós entendemos alguns processos. Por quê? Porque preste bem atenção no que eu vou dizer agora, espero que fique claro para você. O processo de expiação que acontecia no santuário, naqueles serviços contínuos, lembra que eu preguei ontem? Quantos sacrifícios acontecia todos os dias no santuário? Quantos? 2 eram certos. Que horas? 9 da manhã. Mas tinham outros sacrifícios, certo? Que eram os individuais. Você pecava, podia levar um cordeiro até o santuário. A expiação que acontecia aqui era uma expiação chamada de expiação por transferência. Você tinha o seu pecado, você clamava a Deus, pedia perdão a Deus, estendia a sua mão e pela fé era transferido o seu pecado para o cordeiro. Matava-se o cordeiro, o pecado saía do cordeiro e ia para o sangue do cordeiro que era derramado. O sangue do cordeiro era atingido, o sacerdote pegava o sangue do cordeiro, aspergia o sangue nas pontas do altar e levava esse sangue para dentro do lugar santo, e um pouco desse sangue era aspergido ali perto da cortina que dava acesso ao lugar santíssimo. Era um processo de transferência. Os pecados saíam de você, passavam para o cordeiro, do cordeiro passava para o sangue, e do sangue passava para o santuário. Esse processo de expiação demorava um ano inteiro. Então, uma vez por ano, acontecia uma faxina física e espiritual. Tinha que dar aquele momento para tirar esse sangue, para que o santuário pudesse ser purificado. Mas esse processo, na verdade, essa transferência era um registro desses pecados, a purificação do registro, da permanência desses pecados no santuário. Então, ele tinha um ritual muito importante. Esse ritual está lá em Levítico 16, não vou ter tempo para ensinar aqui. Mas só para você ter uma ideia, o sumo sacerdote trazia à entrada do templo 2 bodes. Tirava sorte entre eles, um era para Deus e o outro era chamado de Azazel. Esse bode Azazel não morreria. Então ele não faz expiação, ele não participa da expiação, ele não morre. Mas esse outro bode era morto para pedir perdão a Deus pelos pecados do sacerdote, porque ele não podia, o sumo sacerdote, entrar na presença de Deus, porque era o único dia em que um sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. E o lugar santíssimo era a habitação de Deus, era onde tinha o Shekinah. Não tinha condições. Diz a tradição diz que alguns sumos sacerdotes entravam com suas pernas amarradas, com sininhos, porque se não movimentasse, morresse lá dentro, não dava nem para entrar, para tirar, tinha que puxar. Dizem, né? Isso não é bíblico. Agora, a grande situação é que o ritual era muito sério, porque ali um juízo acontecia. Deus realizava um juízo para conseguir estender perdão para todo o povo.
o santuário foi purificado. É uma ritual. E aí, esse cordeiro, esse bode era morto, acontecia o processo de expiação dentro do lugar santíssimo, e quando o sacerdote saía, ele transferia o peso, né, o registro daquele pecado sobre aquele bode que ficava vivo, e lançava este bode ao deserto, onde ele morreria lá no deserto sem derramar sangue. Aí sim, era o caminhão de lixo, o bode era o caminhão de lixo. Levava os pecados embora. E agora sim, o povo estava de fato perdoado. E aí, amigos, a festa acontecia. Qual era a tipologia dessa festa? Ilustrava a obra de Cristo em favor do pecador. O sacrifício de Cristo foi completo na cruz, mas os registros dos pecados permaneceram no santuário. Pastor, então você está dizendo que o que Jesus fez lá no Calvário não foi suficiente? Claro que foi. Mas o que Jesus fez no Calvário foi uma cena que ele realizou em que lugar do santuário, simbolicamente? No pátio. Mas e as coisas que aconteciam dentro do lugar santíssimo? Os registros do pecado. Jesus precisaria continuar fazendo, e ele continuou fazendo depois que ele subiu ao céu. Ele manda o seu Espírito para essa terra, mas ele só para continuar a obra de expiação, de perdão, de receber as orações, de entregar as orações a Deus. Mas ele teria também que realizar uma obra específica, essa obra de intercessão e de julgamento. E aí essa obra de intercessão e julgamento aconteceu baseado numa profecia, lá no livro de Daniel 8,14, que diz: depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Que santuário é esse? Pastor, mas o santuário do céu precisaria ser purificado? Não, não tem sujeira no santuário do céu. Mas no céu estão registrados os pecados de todos aqueles que cometem aqui. E aí este julgamento no céu, quando termina a profecia, e nós entendemos que essa profecia se cumpre em 22 de outubro de 1844, nós entendemos que quando terminar esse julgamento, esse primeiro julgamento pré-advento, Jesus retorna à terra. Amigos, a primeira mensagem angélica dizia: é chegada a hora do juízo. No Apocalipse, nós pertencemos hoje à igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia significa povo do juízo. Nós fazemos parte daqueles que já estão sendo julgados no céu, começando por aqueles que já morreram, olhando lá nos livros se ele está salvo, para que quando Jesus voltar, já saiba e já tenha registro de quem aceitou a Cristo e foi salvo, aceitou a graça ou não aceitou a graça de Deus. Está aí a tipologia da festa. E aí chegamos, por fim, na sétima festa, que é a festa dos tabernáculos. Essa era uma festa de celebração. Agora olha para mim. Esta festa é a única festa que ainda não se cumpriu. Porque essa festa acontece quando termina o julgamento. E nós entendemos que o julgamento ainda está acontecendo. Quando terminar o julgamento e as sentenças totais foram dadas, era a celebração que o sumo sacerdote saiu do santuário, está vivo e os pecados foram perdoados. O povo então celebrava, e eles moravam em tendas ao redor do santuário para celebrar a bênção. Esta festa ainda não aconteceu, então eu não vou explicá-las para vocês hoje. No meu último tema dessa série, nós vamos estudar todos os detalhes desta festa, porque esta festa eu quero celebrar junto contigo, em breve, nas mansões celestiais. 3 lições. Entenderam as festas, amigos? Entenderam que todas elas não foram dadas à toa? Todas elas tinham um significado importante dentro do plano da salvação. Quais são as 3 lições que podemos entender? Primeira lição. Guarde no seu coração, tá? Acredite nisso. Há poder no sangue de Jesus. Eu esperava pelo menos um amém dessa igreja, mas eu vou tentar de novo. Eu tenho esperança. Igreja querida, há poder no sangue de Jesus. Quando nos umbrais da porta era passado sangue, significava que o anjo da morte não poderia entrar naquela casa. Casa que tinha sangue na porta, tinha vida. Casa que não tinha sangue na porta, tinha morte. Hoje eu garanto para você que se existir sangue de Cristo no teu coração, aqueles que estão em Cristo, ainda que morra, viverá, porque o anjo da morte eterna não terá poder sobre ele.
mas o sangue tem que estar lá. Sabe algo que me chama muita atenção? No livro Patriarcas e Profetas fala que quando Moisés transmitiu a Israel as providências tomadas por Deus para a sua libertação, o povo curvou-se em adoração. E olha isso, muitos dos egípcios foram levados a reconhecer o Deus dos hebreus como o único Deus verdadeiro. E estes egípcios pediram para se abrigar nos lares de Israel quando o anjo destruidor passasse por sua terra. Eles foram alegremente recebidos e se comprometeram a servir a Deus e a sair do Egito com seu povo. Tamanho é o poder de Deus, que o egípcio que não conhecia Deus, e ao reconhecer a Deus, entraram na casa de um hebreu que tinha o sangue na porta. O primogênito desse egípcio não morreu, porque eles foram alcançados pelo sangue do Cordeiro. E esses egípcios saíram de Israel, do Egito, em direção a Israel, junto com o povo de Deus. Amigos, eu acredito, o sangue de Cristo continua agindo no coração de muita gente. Muita gente que hoje você olha e fala assim: não tem solução. Tem sim, amigos, porque há poder no sangue de Jesus. Amigos, acredite nisso. É por isso que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 15: eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Uau, acredite. Segunda lição: assim como no Pentecostes, poderia tirar tantas lições, dá para tirar 7 lições, mas a minha segunda é: assim como no Pentecostes houve uma grande colheita, Deus quer batizar o seu povo com o Espírito Santo. Eu sei que muitos de vocês já foram batizados um dia no tanque, nas águas, mas Deus quer batizar você com o Espírito Santo todo dia, para que todo dia você possa usar os seus dons para representar esse Cristo que você serve. Que todos os dias as pessoas olharem para você no seu trabalho, na rua, no metrô, no ônibus, na faculdade, na escola, na sua casa, com os seus vizinhos, eles percebam que em você tem um brilho especial, e esse brilho não vem de você, esse brilho é o Espírito Santo na tua vida. Ele quer preencher o teu coração, amigo, Ele quer usar você, e para isso Ele quer te batizar todos os dias. Então, amigos, chegou o tempo em que uma nova colheita precisa ser feita neste Rio de Janeiro, uma nova colheita precisa ser feita neste mundo, para que Cristo volte logo. E para isso precisamos clamar como nunca antes por esse batismo do Espírito Santo. Por isso que quando Cristo é levado aos céus, Ele pede para que os discípulos, nos 10 dias antes do Pentecostes, fizessem o quê? Orasse todo dia, com intensidade, para que Deus pudesse fazer a obra. E se eles não orassem, eles não estariam prontos para fazer o que Deus esperava. Amigos, clame por esse Espírito, e esse Espírito virá para usar você como você nunca imaginou que poderia ser usado pelo Senhor. Amigos, as pessoas olharão para você e perceberão que a graça de Deus está na tua vida. E aí eu chego na terceira e última lição: Jesus é o meu justo e fiel juiz. Neste julgamento que já começou, Ele é aquele que julga as causas. Mas a boa notícia é que Ele também é meu advogado, e Ele não perde causa nenhuma. Então, errou, confesse seus pecados a Deus, e a graça de Deus alcançará você. Hoje, do seu coração saia em paz, porque tudo que precisa ser feito para a sua salvação, Cristo já fez. O que Ele espera é que você o aceite. Você vai ouvir uma música agora. Quando você escuta este louvor, eu gostaria que você orasse a Deus, agradecidos por aquilo que Ele já fez, agradecidos por aquilo que Ele estará fazendo e fará em breve, mas também se colocando à disposição para ser batizado pelo Espírito e ser usado por Ele para a causa do Senhor Jesus. E que hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.